prazer pela presença de todos e todos vocês. Assim, falar esse tema da doação é um pouco revisitar experiências minhas de doação e também a minha própria tese de doutorado. Às vezes, a gente pensa que o brasileiro doa pouco ou não doa, que a cultura da doação é muito frágil, é muito pouco, o brasileiro pouco doa em comparação com experiências, principalmente norte-americana. Eu acho que a gente tem que pensar assim, que a nossa cultura é um pouco diferente. Ela existe, a doação ela está na gênese da colonização portuguesa. Quando você cria uma Irmandade da Misericórdia, ainda no período colonial, a doação está ali, na forma da caridade. Se a gente pega as Irmandades das Misericórdias, as misericórdias brasileiras, como as portuguesas, você vai ver que a cultura da doação está ali presente enormemente, principalmente o que é mais visível no patrimônio imobiliário que essas instituições amealharam ao longo dos seus 500 anos de funcionamento. Então, assim, não era difícil você doar porque você estava preocupado com a salvação da sua alma e fazia ações caritativas e, sobretudo, ajudar o pobre que precisava de socorro. Então, o que você tem ali? E é uma imagem que eu diria que perduraria até o século XIX. Socorrer o pobre que precisa de ajuda, o pobre que não tem família, o pobre que não tem, que precisa do hospital para recobrar suas forças e voltar a trabalhar. Sempre o pobre merecedor, porque trabalha e que está passando por uma situação difícil e precisa da ajuda da comunidade para se soerguer. Então, esse é um padrão de doação que existia. Então, assim, você morria e deixava no seu testamento doação para as obras pias da misericórdia. Então, quem conhece o Rio vai ver diversos edifícios que foram doados para a construção para as obras pias da misericórdia. Por exemplo, na Lapa, no Catete, aliás, tem o Asilo São Cornélio, que é um prédio que está desocupado, mas foi uma doação de fins do 19 para ser instalada uma instituição voltada para a formação profissional de jovens, de meninas e meninos. Mas o doador disse que só poderia ser usada para fins educacionais, de educação de jovens. Então, assim, hoje, se a misericórdia não der um fim ou não usar aquele prédio para o ensino, ela perde aquela doação, porque tem uma doação vinculada. Mas você pode também doar aleatoriamente. Estou doando para a misericórdia fazer a caridade e usar da forma que melhor lhe aprouver. Então, assim, a doação existe e ela existia em larga escala. Mas o que estava por trás era a salvação da alma. No final do 19 para o 20, já no século 20, no início do século 20, essa questão muda um pouco de figura. Por quê? A questão da salvação da alma já não está mais importando. Mas isso não quer dizer que os homens e também mulheres não fizessem doação buscando a melhoria das condições de vida da população pobre. E aí a gente vê a filantropia como o grande motor desse novo período. O que diferencia? Primeiro, a questão do sagrado. Segundo ponto é que você faz a doação porque você quer fazer, porque você considera que é importante mudar a situação da população, ou seja, tem uma ideia de utilidade social. Em nenhum dos dois casos que eu estou falando, a doação é isenta de interesse por parte do doador. No caso da caridade, onde a mediação do sagrado é importante, a despeito de uma Irmandade da Misericórdia não ser vinculada à Igreja Católica, mas é uma irmandade devocional, de devoção, ou seja, os homens são devotos à Virgem Maria da Misericórdia,
mas a ideia de uma vinculação com o sagrado está ali presente. O doador doa à instituição que faz a intermediação entre ele, doador, e quem vai receber a doação. Na filantropia, você não tem essa instituição, o doador doa direto para a instituição. Eles vão fazer chás beneficentes, eles vão fazer vendas, vão fazer inúmeras ações para animar e conseguir verba para a instituição. É direto, doador, instituição, sem intermediação de nenhuma outra instituição. Então, a gente já tá vendo uma mudança nesse caráter. Outra coisa que é importante é que, na caridade, o doador ele está anônimo, porque quem realiza a ação é a igreja ou a irmandade leiga. Na filantropia, não. O doador gosta de fazer publicidade sobre a sua doação. Ele vai receber alguma coisa de volta, não é na vida futura, ou seja, no pós-morte, mas agora. E muitas vezes isso retorna como capital social, não como capital financeiro. Então, a gente já está vendo uma mudança. É nesse início do século XX que surgem as grandes fundações norte-americanas, que fazem uma filantropia em larga escala. A principal delas é a Fundação Rockefeller, que agiu para combater melhorar as condições de saúde no mundo, em várias regiões do mundo. Aqui no Brasil, os acordos da Fundação Rockefeller com o governo brasileiro datam de 1916. Mas, junto à Fundação Rockefeller, a gente tem a Carnegie, com a adoção de bibliotecas, a Kellogg's, a Mellon e um tanto de outras. É também nesse início do século que são criados os grupos de voluntarismo, como o Rotary Club. Eu estou trazendo isso para vocês entenderem que existem, ao longo do tempo, a cultura da doação vai mudando. Ela não é uma coisa única ao longo do tempo, mas ela se transforma e ela responde às necessidades do tempo presente, ou seja, a gente tem que entender a cultura da doação para o Brasil do início do século XXI. O que eu estou falando são coisas que aconteceram lá atrás e que elas não se mantêm dessa forma ao longo do tempo. Então, você vai ter a ação do Rotary, você vai ter a fundação do Lions Club. E se vocês andarem nas cidades e reparar, existem marcos rotários e marcos do Lions, marcando os territórios de atuação dos clubes. Eu vou falar do Rotary que eu conheço mais, mas eu acho que o Lions não é tão diferente. O Rotary, ele, no início, era assim, era um profissional homem de cada área do conhecimento. Então, você tinha um advogado, um médico, um engenheiro, um professor. Se fosse advogado ou médico, a especialidade não podia ser a mesma, diferenciava na especialidade, de forma a que cada um deles se ajudasse entre si e ajudasse a comunidade. Então, assim, era uma ajuda da comunidade, mas também uma ajuda entre amigos. Então, a gente vê que é um conjunto, são ações de fazer doação muito diferentes. As grandes famílias, como Kellogg, Carnegie, Rockefeller, Mellon, estão vinculados aos fundos familiares, as grandes fortunas que começam a surgir no início do século XX. No caso do Rockefeller, em torno do petróleo no Texas. O Brasil não vai ter uma fundação no nível de uma Rockefeller ou de uma Carnegie, mas não quer dizer que não tenha figuras que vão se dedicar à filantropia. E aí eu posso falar do personagem que eu estudei ao longo do meu doutorado, que foi o Guilherme Guinle, que em 1920 assume os negócios da família com o falecimento do Cândido Gaffret, que era sócio do pai dele, Eduardo Palazzangani. Tanto o Eduardo Palazzangani quanto o Cândido Gaffret são fortunas novas, eles são gaúchos. No caso do Guinle, pai e mãe franceses,
e no caso do Gaffrey, de pai francês. O Gaffrey nasce em Bagé, no Rio Grande do Sul. A família da mãe é uma família já brasileira, e o Eduardo Palasanguel nasce em Porto Alegre. Em 1860, o Gaffrey vem para o Rio. Eles começam como guarda-livros, que é uma forma de ascensão social, muito, porque são homens que têm algum letramento e sabem fazer contas de matemática. Então, eles são os contadores das empresas. Em 1870, o Gaffrey cria uma empresa e chama o seu amigo Eduardo para ser sócio, que é um magazine de tecido chamado Haute Tuileries, na Rua da Quitanda, no centro da cidade, aqui no Rio. E em 1871, o Eduardo Palasanguel vem para o Rio. Em 1808, na década seguinte, eles concorrem para ganhar a concessão do Porto de Santos. Nesse meio tempo, além do Tuileries, eles já tinham se metido em contratos de estrada de ferro, enfim. O Gaffrey era muito bem relacionado na praça do Rio de Janeiro. O cunhado do Eduardo Palasanguel estava em Santos, e aí deu a dica, cara, vamos atrás dessa concessão. E é esse capital que consegue ganhar a concessão do porto, que no início, ainda no Império, é de 30 anos, mas com a República passa a 90 anos. Então, assim, é na década de 80 que o Porto de Santos volta para o governo federal. Durante esse tempo todo, foi sob direção. A Companhia Docas de Santos era uma empresa privada, cuja sede era no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. O edifício ainda existe até hoje. No início do século XX, o Eduardo Palasanguel começa a investir em algo que ele considera a novidade, que é a energia elétrica. Os filhos mais velhos, o Eduardo e o Guilherme, e o caçula dos homens, o Otávio, vão para os Estados Unidos estudar engenharia elétrica na GE. E eles já são milionários. Em 1800, na década, Guilherme Guinle ainda nasce no centro da cidade, mas depois dele já vão nascer em Botafogo. Na década de 80, ele já está construindo palacete na Rua São Clemente, que não existe mais. O que existe é um outro palacete que era da irmã dele. E aí a gente tem, em 1920, o Guilherme Guinle assume a liderança dos negócios da família, e como o Gaffrey não tinha herdeiros, deixa os sobrinhos, entre aspas, Guinle, como o sucessor nos negócios que eram compartilhados com o Eduardo Palasanguel. O Eduardo Palasanguel morre em 1912 e o Cândido de Gaffrey no final de dezembro de 19. Aí, na volta, e a partir de 1920, vem o Guilherme Guinle. Ele não só se firma como um empresário, mas também como grande doador da saúde, da ciência e das artes no Brasil. E aí eu estou falando assim de doação em larga escala. Reza a lenda, porque toda história tem um mito de origem, um mito fundacional, que ele encontrou na documentação do Cândido Gaffrey o desejo de fazer uma doação num pedaço de papel. E ele pega esse dinheiro que estava num pedaço de papel a lápis, junta o dinheiro da família e cria a Fundação Gaffrey e Guinle. Quem conhece o Rio de Janeiro vai conhecer o Hospital Gaffrey e Guinle, na Tijuca. Como esse hospital surgiu? Surgiu desse desejo de fazer uma obra para enaltecer o pai e o sócio, Eduardo Palasanguel e Cândido Gaffrey. Mas só o desejo não é suficiente. Só ter capital não é suficiente. E uma característica da filantropia é a proximidade entre doador e objeto de doação. Se você não tem essa proximidade, a confiança e a credibilidade não vão se efetivar.
E isso é uma característica muito importante da filantropia. E qual é o elo de ligação? E o que é que permite a efetivação desse desejo? É a proximidade que a família Guinle tinha com o médico Carlos Chagas. Desde 1917, Carlos Chagas sucede Oswaldo Cruz frente ao Instituto Oswaldo Cruz, hoje Fiocruz. E, em 1919, o Carlos Chagas assume o Departamento Nacional de Saúde Pública, que era como se fosse o Ministério da Saúde daquela época, com muitas aspas, porque naquela época o órgão nacional atuava apenas na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, e nos territórios. Então, assim, era um nacional muito limitado. E, na reforma proposta por Carlos Chagas em 1919-20, um grande amigo do Carlos Chagas vai dirigir o que seria o departamento, a inspetoria de profilaxia da lepra e das doenças venéreas, que era o Eduardo Rabelo, professor de dermatologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O Guilherme Guille colocou uma questão para fazer a doação. Ele queria doar, pelo menos reza a lenda, para combater uma doença que tinha início em que a ciência conseguia responder em sua totalidade. A sífilis era uma doença conhecida e era um problema sanitário absurdo. A sífilis é uma doença extremamente que matava muito, então o Guilherme Guille vai fazer a doação para lá. E aí é nessa ligação do Guilherme Guille com o Carlos Chagas que a gente tem a criação do hospital. Mas não é só esse hospital. É esse hospital, o que seria o Hospital do Câncer, e um sem número de outras doações. Ele vai doar, ele vai comprar nos sucessivos leilões públicos várias peças do antigo Pátio de São Cristóvão. Ele bebia água num copo escrito P1, ou seja, Pedro I. O cunhado dele dormia na cama, que era P1, de Pedro I. O trono dos imperadores estava na casa dele, no Parque da Cidade, na Gávea. E quando Vargas, em 1934, pensa em criar um museu imperial, ele hoje é o maior doador do Museu Imperial. Então, assim, é um homem que doou para a saúde, para a ciência e para a cultura. Quando foi criar o Museu do Câncer, ele não só criou o Museu do Câncer, mas como levou um médico, financiou um médico para estudar cancerologia em Paris. O músico Pixinguinha foi financiado pelo Guilherme Guille e pelo irmão dele, Arnaldo Guille. O Fluminense Futebol Clube, a sede, ela foi criada, construída pelos irmãos Guille. Enfim, se a gente for pensar, aonde é que eu consegui imaginar, a gente tem o dedo da família. Ele era o único? Não, ele não era o único. Talvez ele tenha sido o maior, mas não foi o único. Em 1922, é criado o Rotary Clube do Rio de Janeiro, o Clube do Rio, que é considerada a célula máter do rotarismo no Brasil, que também trabalhou enormemente na cultura da doação, na criação de instituições, no financiamento. A Fundação Rotária é a maior doadora para o combate à poliomielite. O que mudou? Se a gente chega hoje, o movimento rotário está absolutamente enfraquecido. Mudou a cultura de doação? O brasileiro deixou de ser doador? O que mudou? Por outro lado, a gente tem ONGs, a gente tem a Lei Rouanet, que está tão mal falada, mas é extremamente importante, principalmente para o financiamento de pequenos grupos culturais. Enfim, eu, Gisele, não vou ganhar, as grandes empresas não vão me financiar. Por quê? Porque eu não vou dar visibilidade. Posso ter um belo par de olhos azuis, mas eu não dou visibilidade a marca nenhuma, porque eu sou muito tímida. Mas os grandes nomes das artes conseguem. Por quê? Porque eles vão dar retorno financeiro em marketing para as empresas. Na Covid-19, a gente teve um enorme ganho de empresas fazendo doação, mas elas tinham que ficar quietas, não podiam sair espalhando.
e uma empresa não vai fazer doação se não espalhar. E aí a gente tem um problema de gestão. Então, assim, o que eu estou querendo chamar a atenção com vocês, que eu já estou encerrando, o Antônio já está me puxando a orelha, o que tem de diferente? O Guilherme Guilherme não ganhava nada, mas ele ganhou um status, ele ganhou um reconhecimento na época dele como um grande doador, apenas porque as pessoas falaram sobre ele, não foi ele que falou sobre ele, as pessoas falaram sobre ele. Ele ganhou isenção fiscal, mas para importação de material, de insumos para os hospitais que ele criou. Não foi para as empresas que ele criou, mas para as instituições filantrópicas e que entender o pobre. Hoje, você faz uma doação por renúncia fiscal, às vezes não, mas você tem algum interesse de marketing. Então, a gente entender o que está mudando na cultura da doação ao longo do tempo. Qual é a característica da cultura de doação no nosso tempo? Instituições como o Rotary, criada em 1920, 1900 e pouco, que chega no Brasil em 1922, não atrai mais. O que mudou? E essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Era isso. Muito obrigada.